Boa noite, estamos ao vivo aqui pelo Estúdios TPFest com mais um bate-papo legal. Uma boa noite a todos vocês. Lembrando que hoje temos a entrevista pelos espaços jurídicos. Uma boa noite para vocês. Hoje a entrevista é com a doutora Juliana Brassoli, de São Paulo, que vai estar conversando com a gente sobre o tema pensão alimentícia. Então, uma boa noite a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos entrar em contato aqui com a doutora Juliana. Lembrando que os espaçosjurídicos.com, parceria com Estúdios TPFest. Uma boa noite, doutora. Seja bem-vinda aqui no Estúdios TPFest. Eu gostaria que a doutora se apresentasse para o pessoal conhecer você. Boa noite. Para mim, primeiramente, é uma honra, é um prazer muito grande estar aqui nessa live, nesse bate-papo com vocês, falando sobre um tema hoje muito abrangente, que é o caso da pensão alimentícia. Para quem não me conhece ainda, eu sou Juliana Brassoli, advogada especialista na área do direito de família, onde abrange questões como divórcio, guarda, visita, alimentos. E, mais uma vez, eu agradeço o convite de estar hoje aqui com vocês. É um prazer ter aqui você na entrevista. E eu já gostaria de perguntar, a pensão alimentícia, ela é uma obrigação familiar? Sim, a pensão alimentícia, ela é um dever, uma obrigação que compete não só à mãe, mas também ao pai. Geralmente, as mães entram com o pedido de alimentos em face do genitor, mas sempre tem que levar em consideração, quando a mãe entra com esse pedido, um binômio que nós chamamos possibilidade e necessidade. Então, o que seria esse binômio? É a possibilidade que o alimentante, no caso o pai, tem de oferecer, de pagar um valor a título de alimentos. Então, quanto que esse pai pode arcar e as necessidades da criança. Então, quanto que a mãe tem de gastos com relação ao filho, como não só alimentação, mas como moradia, vestuário, lazer, material escolar. Então, a gente fala que a pensão alimentícia é, sim, um dever que cabe ao pai, mesmo porque, se ele não vem a pagar os alimentos, ele pode, inclusive, sofrer uma ação de execução alimentícia. Existe pais que não têm esse valor, vamos supor, do gasto total do filho? Como que fica, doutora? Não. O pai, ele tem sempre, a mãe entra com esse pedido de alimentos, vai ser fixado um valor de pensão e aí cabe ao pai arcar com esse valor. Então, é uma obrigação que o pai tem de pagar essa pensão para o filho. E aí o juiz vai analisar. No caso do pai trabalhar registrado, é fixado um valor com base nos rendimentos líquidos. No caso do pai trabalhar de forma autônoma ou se estiver desempregado, é fixado um valor com base no salário mínimo. Então, tudo vai depender, o juiz leva muito em conta esse binômio que eu falei, possibilidade e necessidade. E quem tem direito à pensão alimentícia? Somente as crianças? Como Não, que quem fica? tem direito ao recebimento da pensão são os filhos, os ex-cônjuges e os ex-companheiros, no caso de quem convive em união estável. Os filhos, eles têm direito ao recebimento da pensão até ele atingir a maioridade, ou seja, até ele completar 18 anos de idade. Porém, completando 18 anos, cessa o dever do pai de pagar a pensão. Ele não tem mais obrigação. Porém, se esse filho vem a fazer uma faculdade ou está fazendo um curso técnico, um vestibular, essa pensão ela é prorrogável até os 24 anos. Já no caso dos ex-cônjuges, válido também para os ex-companheiros, volta aquele binômio possibilidade e necessidade. Então, o cônjuge tem que comprovar que o outro cônjuge, no caso, tem condições de pagar uma pensão para a mulher, né, para a esposa, e ainda ela tem que comprovar a necessidade dela referente aos custos da sobrevivência dela. Então, até ela se desenvolver no mercado de trabalho, voltar ao mercado de trabalho, voltar à condição que ela tinha, ele tem que pagar essa pensão. Então, a gente fala que essa pensão para os ex-cônjuges, para os ex-companheiros, ela é temporária. Então, até a pessoa se desenvolver profissionalmente, voltar ao mercado de trabalho, voltar ao padrão de vida que ela tinha quando ela ainda estava casada,
Então, voltando a isso tudo, aí sim cessa o dever de pagar pensão. Isso independente de ser a mulher ou o homem também, vale para os dois. Sim, válido para os dois, tanto para a mulher quanto para o homem. E no caso de um pedido de pensão... Desculpa, até dificilmente a gente vê casos de mulher que recebe essa pensão, tá? Então, pode até ser pedido? Pode, mas o juiz vai analisar muito, vai levar muito em consideração isso. Com exceção, tem mulheres que às vezes estão doentes, estão acamadas, não têm condições de se sustentar, de trabalhar. Aí é certo o juiz fixar um valor a título de alimentos. Mas dificilmente isso acontece. E quando o pedido de pensão alimentícia é pedido por de um irmão para outro irmão, o que precisa ser comprovado para saber se realmente esse irmão possa receber essa pensão? Essa é uma situação mais difícil, tá? Dificilmente acontece de um irmão pedir pensão para um outro irmão, a não ser que os pais, os avós já estejam falecidos e que não tenham descendentes. Então, até chegar na linha dos irmãos, digamos assim, é algo difícil de acontecer. Mas acontecendo, tem que levar em conta tudo ao binômio possibilidade daquele que vai pagar com as necessidades daquele que vai receber os alimentos. Entendi. E todos os anos ocorre um aumento do salário mínimo, a correção que é feita. E geralmente a pensão alimentícia nunca tem essa correção. O que é necessário fazer para que se tenha essa correção na pensão? Exatamente. Isso até é uma pergunta muito interessante, eu vejo bastante casos acontecendo. Vamos supor, o juiz ele estipula um valor, né, para o pai pagar a título de pensão com base no salário mínimo. Então, o genitor, o pai, paga tudo certinho. Só que acontece que todo ano tem o reajuste do salário mínimo. E o pai acaba esquecendo de reajustar. Então, acaba defasando esse valor. Então, a mulher, nesse caso, ela tem o direito de entrar com uma execução de alimentos em face do pai da criança para cobrar essas diferenças. Então, os pais têm que lembrar que, com o aumento do salário mínimo, aumenta, consequentemente, o valor da pensão. Porque existem pais que já pagam há muitos anos, mas não corrigem esse valor. Exatamente. Esse Acaba valor, defasando. quando é corrigido, ele tem que pagar de uma vez só ou ele pode parcelar? Tudo vai depender. Se houver um acordo entre ele e a mãe da criança, pode acontecer ele pagar, ele pode oferecer uma proposta de pagamento e querer pagar tudo à vista, ou pode acontecer ele pagar parcelado, porque quando se entra com uma execução de alimentos e que o pai da criança toma conhecimento de que existe essa ação, então é aberto um prazo de 3 dias para que ele apresente uma justificativa. Dentro dessa justificativa, nós temos 3 hipóteses. Ou ele pode comprovar que já pagou esse valor que ela está cobrando, então no caso não vai acontecer, se ela está executando é porque ele não pagou. Ou ele pode informar que não tem condições de pagar, que está desempregado, que tem outras despesas, mas para isso ele também vai ter que fazer prova. Ou ele pode oferecer uma proposta de pagamento para ela. E aí tudo isso sob pena de prisão ou sob pena de penhora, dependendo da situação. E, doutora, sob pena de prisão, quanto tempo demora para ser pedido essa prisão, para ser efetuada? Então, entrando com essa ação de execução alimentícia, ele sendo citado, tomando conhecimento da ação, não demora muito, tá? Eu não gosto muito de falar em prazos para os meus clientes, porque é algo que às vezes não depende só de nós advogados. Então, logicamente, depende de uma manifestação do promotor, por ter menor envolvido, depende das provas que foram juntadas no processo. Mas ele oferecendo uma proposta de acordo ou dizendo que não tem condições o juiz acatar, tudo bem. Mas, do contrário, aí vai ser expedido um mandado de prisão e aí ele pode estar indo preso pelo não pagamento da verba alimentar. No caso de férias, fundo de garantia, eles entram num cálculo também? Isso também é muito importante deixar claro aqui, o que entra no cálculo, né, como base para pensão alimentícia, o que não entra. Então, dentro da pensão alimentícia, o que entra para ser calculado é o que nós chamamos de verbas remuneratórias, tá? Ou verbas salariais. Então, entra o 13º salário, entra férias, 1/3 das férias, entra horas extras,
Então, tudo isso integra na base de cálculo da pensão. O adicional noturno, adicional de insalubridade. Agora, o que não entra no cálculo da verba da pensão é o que nós chamamos de verbas indenizatórias. Então, fundo de garantia não entra, participação nos lucros não entra, abono não entra, vale alimentação, cesta alimentação. Então, essas verbas já não integram a base de cálculo da pensão. E em casos de casais que não têm filhos, eles podem pedir a pensão se caso houver a comprovação que aquela pessoa não tem condições de sustentar. Exatamente, porque às vezes no casamento você tem um padrão, né, de vida, e quando você acaba se separando, se divorciando, tem logicamente uma alteração, né, desse padrão. Então, a mulher, comprovando que houve essa modificação, conforme eu havia explicado, ela pode promover um pedido de ação de alimentos, né, em benefício dela, mas desde que ela comprove isso. Agora, se ela E o cálculo no mercado de trabalho, voltar a trabalhar, aí ele não tem mais obrigação de pagar essa pensão. E esse cálculo dessa pensão para o cônjuge, como ele é feito? Da mesma forma, tudo vai depender o que o cônjuge trabalha, qual que é o rendimento mensal dele, se ele está trabalhando registrado, pede com base nos rendimentos líquidos. Existe a gente fala um mito, uma tradição, que a pessoa trabalhou registrado é 30% dos rendimentos líquidos. Isso não existe, tá? Tudo vai depender, cada caso é um caso. Mas sendo com base nos rendimentos líquidos dele, incide essas verbas que eu falei, que é 13º, férias, eventuais horas extras. Aí o juiz expede um ofício para a empresa e a empresa começa a descontar em folha de pagamento a verba alimentar. Então, funciona no mesmo critério que uma pensão para o filho. Os filhos, exatamente. E o juiz E a gente tem aqui consideração o binômio. Certo. E a gente tem aqui as perguntas que foram enviadas pelos internautas. E a primeira pergunta é da Helena de São Paulo. Ela pergunta: os avós podem pedir pensão para os netos? Sim, é o que nós chamamos de pensão avoenga, tá? Ou alimentos avoengos. Então, no caso dos pais da criança serem falecidos, né, ou estiverem ausentes, não tiverem condições de arcar com o pagamento da pensão alimentícia, os avós, numa forma subsidiária que nós falamos, eles podem sim ser obrigados ao pagamento da pensão alimentícia. Inclusive, acontece da mesma forma, se os avós forem condenados ao pagamento da pensão e não pagar, dependendo da situação, já tem entendimentos jurisprudenciais, né, que dizem que os avós podem também ser presos. E quando o genitor, no caso, ele está desempregado, como que fica a pensão alimentícia? Então, nesse caso, o genitor, ele tem que lembrar que a criança ela precisa de comida, né, todos os dias. Então, o desemprego não significa que, estando desempregado, ele tem que deixar de pagar a pensão. Então, com ele estando desempregado, o juiz vai fixar um valor com base no salário mínimo, levando, logicamente, em conta as possibilidades, quanto que ele poderia estar arcando a título de alimentos. Então, o fato de estar desempregado não desobriga ele do pagamento da pensão alimentícia. Então, mesmo se ele trabalhando com bicos, fazendo bicos, ele tem que pagar aquele valor estipulado pelo juiz. Tem que pagar. É obrigação do pai, ele tem que pagar. A mãe é o que eu sempre falo, né? As mães, a gente sempre dá... A mãe mesmo desempregada dá sempre aquele jeitinho, né? Para estar cuidando dos filhos, para não deixar faltar nada. Então, acaba se virando nos 30. E o pai é a mesma coisa, né? Porque ele está desempregado, que ele tem que deixar de honrar com a obrigação dele. Ele tem que se virar e pagar a pensão. E, doutora, tem casos que o pai, mesmo fazendo esses bicos, não consegue o valor total da pensão estipulada? Tem. Aí, nesse caso, ou ele tenta um acordo, né, extrajudicial, conversar com a mãe da criança, explicar a situação, né, e aí cabe aí o bom senso, talvez, o diálogo entre eles, e aí acerta a situação, ou a mãe pode promover essa ação de execução de alimentos e cobrar essa diferença que ele deixou de pagar. Essa diferença pode ser cobrada dos avós? Pode. Pode também. Pode.
E a gente tem a pergunta da Magna Lima, de São Paulo. Ela pergunta, em casos de transporte, é preciso colocar o custo do seguro do veículo e do IPVA também dentro do cálculo do custo de vida da criança? Não, não. É sempre bom a gente estipular numa ação de alimentos, sempre deixar claro essas despesas que vão ser arcadas pelo pai da criança. Então, tem essas despesas, embora a gente use o termo, né, pensão alimentícia, a gente tem que lembrar que não se trata só de alimentos. Então, como eu falei, é uma moradia, um vestuário, um medicamento, um lazer. Agora, nós temos também o que nós chamamos de despesas extraordinárias, que são aquelas despesas eventuais. Então, às vezes, o filho que faz uma aula de natação, uma filha que faz um balé. Então, é sempre deixar muito bem claro na petição esses gastos que o pai vai ter com relação ao filho. É o caso até do transporte, né? Deixar claro que ele tem que pagar esse transporte, que o que ela deseja, na realidade, com que ele arque também com esse custo. Mas a questão do IPVA, isso não precisa. E a Gabriela Freitas, de São Paulo, também pergunta, no caso de precatórios, quando a pessoa paga para o filho descontado em folha, cai alguma porcentagem para o filho? Não, nenhuma. E a Simone Oliveira, de Piracicaba, São Paulo, pergunta como comprovar os valores gastos com o beneficiário da pensão alimentícia. A nota fiscal e o cupom da maquininha é válido? Sim, o ideal é com que ela faça uma planilha discriminando todas as despesas, né, que ela está tendo, descrevendo os gastos, colocando os valores, notas fiscais vale. Inclusive, eu costumo pedir muito as notas fiscais para demonstrar as despesas que a mãe está tendo com a criança. O que tiver que comprove os gastos que a mãe está tendo com o filho é válido para o processo, né? E Notas o Pedro fiscais, Alcântara. faturas, tudo isso é válido. Então, até o cartão de crédito também, a fatura A do cartão de fatura, sim, crédito também é válido. desde que ela mostre, demonstre que aquela despesa na fatura foi direcionada, foi um gasto direcionado ao filho. Porque às vezes Certo. vem muito em notas fiscais, você vê compras de mercado, compras de farmácia, mas isso não significa que seja para a criança, né? Então não consegue comprovar que aquele gasto foi para o filho. Pode ser para uma tia, para uma avó, para um pai. Então, se tiver essas notas fiscais de lojas infantis onde ela compra, né, ou calçados, alguma coisa que demonstre que é para o filho, é válido sim e tem que juntar no processo. Tá certo. E o Pedro Alcântara, de Três Pontas, Minas Gerais, ele pergunta como se dá o pedido de alimentos gravídicos. 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 Os alimentos gravídicos, eles são devidos, tá? Lógico, o próprio nome diz, para aquelas mulheres que estão gestantes. Então, eles são devidos desde a concepção até o nascimento da criança. Então, o pai, no caso, ele tem a obrigação de arcar com custos referentes a internações, a exames pré-natal, enxoval do nenê. Então, o juiz ele fixa um valor a título de pensão e depois, lá na frente, na sentença, essa pensão, no caso, esses alimentos vão ser revertidos numa pensão já definitiva. No caso de a gravidez ser de alto risco, se torna mais complicado a obrigação do genitor? Não, não. A mulher estando grávida, ela já pode entrar com pedido de alimentos gravídicos. E o José Fernandes, de Goiás, ele pergunta, quando os avós que pagam a pensão, seria só o paterno ou o materno também paga? Existe uma divisão entre eles ou não? Não, é igual. Serve tanto para os avós paternos quanto os avós maternos. A obrigação é a mesma. Porque ele continua aqui e diz, eu tenho uma dúvida. Eu sou separada da avó, no caso, e foi pedido para os avós pagar. Eu pago metade e ela paga metade? Como funciona nesse caso? Aí, no caso, tem que ver o lado de quem, né? Porque se for o avô do lado, no caso, o avô paterno, no caso da criança, tem que ver para quem que a mãe, no caso, tá pedindo os alimentos para quem? O lado de quem? Avô paterno ou materno. Não vai ser dividido. Pode, dependendo da situação, ou vai entrar em face dos avós do lado do pai ou do lado da mãe. Certo.
E a Renata Sampaio, de Florianópolis, ela pergunta: meu filho tem 20 anos, se formou técnico em enfermagem e já trabalha em 2 períodos noturnos. Agora ele resolveu fazer faculdade. Eu pagava a pensão para ele. Eu tenho que pagar novamente? Não, de forma alguma. Primeiro, ele já atingiu a maioridade, já está com 20 anos de idade, já está fazendo uma faculdade. Nesse caso, tem que entrar com uma ação, a exoneração da pensão, ela não ocorre de forma automática. Então, ela tem que entrar com uma ação de exoneração, no caso do pai, exoneração alimentícia, para se ver livre do pagamento da pensão, com base, né, na questão da maioridade, e comprovar que ele está fazendo faculdade, que ele já está trabalhando, tem condições de se autossustentar. E a Priscila Fonseca, de Minas Gerais, ela pergunta: tenho 2 filhos gêmeos. Um nasceu especial, o outro normal. Foi estipulado um valor de pensão de R$ 300, baseado no salário mínimo. Mas esse valor não supre nem o gasto que eu tenho com o especial. O que eu posso fazer posso pedir uma pensão para os avós também e ficar com 2 pensões alimentícias? Nesse caso, como ela tem 2 filhos e um é especial, ela pode entrar com uma ação revisional de alimentos e solicitar a majoração, o aumento do valor da pensão, tá? Por quê? Porque se trata de uma criança que requer cuidados especiais. Então, nesse caso, o juiz ele vai fixar uma pensão, logicamente diferente do outro filho. Então, vão ser pensões, valores diferentes, porque esse especial requer mais cuidados. E aí essa pensão, ela vai ser, na verdade, ela pode tanto ser vitalícia, a gente não sabe até quando isso vai durar, se a incapacidade dele vai durar, ou não, ou até mesmo quando perdurar essa incapacidade. Mas no caso, ela pode entrar sim com essa revisional de alimentos e pedir o aumento do valor da pensão. Porque eu ia perguntar. As despesas são maiores, né? Às vezes um tratamento. Porque eu até ia perguntar, né? Os casos de crianças especiais, como era feito a pensão, se ela era vitalícia, né? E como veio essa pergunta, eu falei, vou deixar. Nesse caso, a gente não pode nem falar também em prazo para cessação do pagamento da pensão, porque às vezes é uma deficiência que pode perdurar durante toda a fase adulta, né? Como não? Então, aí não tem como avaliar isso. E, geralmente, nesses casos, o juiz ele é mais cauteloso, ele já olha com um olhar assim mais cuidadoso. Então, vai ver a questão também dessa deficiência e tudo mais. No caso de autista, né, geralmente ela costuma ser a vida toda. Aí na pensão também seria vitalícia, no caso do autista. Vitalícia, e ela tem que entrar com a revisional para pedir o aumento da pensão. Tá certo. E, doutora, faltou algo a gente acrescentar aqui sobre a pensão alimentícia, que a doutora gostaria de ressaltar? E quem tiver pergunta, que estiver acompanhando a live, quiser mandar também para a doutora, fiquem à vontade. Que a pensão alimentícia é um tema muito abrangente, né? Eu lido com isso praticamente todos os dias. Então, inclusive, tem muitas pessoas que confundem a questão da pensão com a guarda compartilhada, a questão da pensão com visitas. Então, é bom até deixar claro com relação à guarda, né? Embora o assunto não seja esse, mas só para diferenciar com relação à pensão. Então, só lembrar que a guarda compartilhada, né, que são as decisões que pai e mãe tomam em conjunto referente ao filho. Então, a guarda compartilhada é um instituto, a pensão alimentícia é outra. Então, não é porque está com a guarda compartilhada que o pai também tem que parar de pagar pensão. Isso também não existe. E mesmo quando o pai não visita o filho, ele tem que pagar a pensão do mesmo jeito, né, doutora? Porque a pensão é um dever, né, do pai, é uma obrigação e tem que pagar sob pena de sofrer uma ação de execução de alimentos. Agora, no caso do pai, nesse caso que não visita o filho, não dá assistência nem moral, nem material, psicológica, aí a gente já entra numa outra questão que se trata de abandono afetivo, né? Onde o pai também pode ser obrigado a pagar uma indenização. Doutora, no caso assim do abandono afetivo do pai, na fase criança e o pai aparece na fase da adolescência, mesmo ele pagando a pensão, ele tem esse direito de visitar a criança, né? Porque tem muitas mães que falam, nossa, o pai não viu a criança, o crescimento, agora na adolescência vem e acaba proibindo.
nesse caso não pode haver essa proibição, né? Não, é uma situação assim bastante complicada, né? Porque a criança, digamos que ela cresceu sem a presença paterna, né? Sem a presença do pai. Então, logicamente, ela já tem um psicológico bastante afetado. E aí, de repente, o pai também aparece na adolescência, então é uma situação bem difícil de lidar. Mas a mãe não pode, a visitação é um direito, aí já não é um dever, é um direito que o pai tem com relação ao filho. Então, ele tem o direito de estar junto, né, de conviver, às vezes mesmo que o filho não queira, mas é um direito que o pai tem com relação à criança. E aí é um ponto importante, a mãe tem que tomar muito cuidado, né, com o que fala pro filho, do pai, né, porque isso pode caracterizar, inclusive, uma alienação parental para a mãe. Então, ela não pode proibir esse contato, né, a gente sabe que às vezes é difícil, depois de anos o pai aparece como se nada tivesse acontecido, mas não pode proibir esse contato. Então, tem que deixar eles terem um convívio, dependendo da situação, até uma visita assistida. Então, aí cabe entrar com uma ação de regulamentação de visitas, né, para determinar dias e horários que o pai pode estar visitando essa criança. Agora, também não se deve, não pode levar a criança forçada a ficar com o pai. Então, tem muitos casos também de crianças que choram, né, que não querem ir, que ficam emburrados. Então, nesse caso, não tem que levar e procurar entender com o filho por que, né, desse comportamento, por que não quer ver o pai. E aí depois vai envolver uma série de questões, vai ser feito estudo psicológico, aí já entra outras questões. Mas proibir não pode. E dizer que é um dever da visitação, independente se o pai atrasou com a pensão ou não, a visitação também é obrigatória, né? Não. A visita ela não é obrigatória, ela não é um dever, ela é um direito do pai. Então, se ele resolve não ver a criança, infelizmente não tem o que fazer. Aí cabe a ele a consciência dele. Então, não tem como a gente obrigar, não existe uma visitação compulsória, obrigar o pai a ver o filho. Isso, infelizmente, não existe. E, infelizmente, nós temos muitos casos assim, de pais que realmente não ligam e não querem saber da criança. Com certeza, tem bastantes. E também tem aquele que paga, às vezes atrasa, quer ir ver o filho e a mãe também não deixa por causa que não pagou a pensão naquele mês. Exatamente. Então, Isso também não pode. Uma coisa, por isso que eu até expliquei, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, o pai, ele tem o direito, sim, de visitar o filho. e eu gostaria que a doutora deixasse os seus contatos para quem quiser entrar em contato com a doutora, tirar esclarecimentos, como que pode estar entrando em contato? Claro, eu tenho uma página no Instagram, @dra.julianabrassoli, BRA2SOLI. Lá vocês vão encontrar bastante conteúdos, não só sobre pensão alimentícia, mas também sobre divórcio, sobre questão de guarda, visita, abandono afetivo. Então espero que vocês, né, sigam a minha página, curtam, compartilhem esses conteúdos, que com certeza tem alguém que precisa saber, né, e ouvir isso daí. E pelo Instagram? Isso, o Instagram é @dra.julianabrassoli. Lá já vai ter o meu WhatsApp, já vai direcionar diretamente para mim. Tá certo, doutora. Eu agradeço a sua presença aqui no Bate-Papo Legal, para esclarecimentos aí, deixar, né, os esclarecimentos para o público, porque é uma questão bastante delicada e que sempre as pessoas acabam tendo as mesmas dúvidas, né? É decorrente isso. Então, eu agradeço a sua presença aqui no Bate-Papo Legal pelo @EstudiosTPFest, através dos espaços jurídicos. E lembrando que a doutora faz parte dos espaçosjurídicos.com.br. Também, se tiver dúvidas, é só entrar em contato com o setor de atendimento dos espaçosjurídicos.com.br, que eles passam aí também o contato da doutora para vocês. Agradeço a sua presença aqui, doutora, e o espaço é seu. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, né? Foi muito bom ter participado aqui dessa live, procurar esclarecer um pouquinho, né? Tirar um pouquinho da dúvida. Agradeço também as pessoas que estão assistindo, que tiraram um pouquinho do seu tempo para estarem hoje aqui conosco. Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, gente. E o bate-papo vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência e até o nosso próximo programa. Pessoal, uma boa noite a todos vocês. Boa noite. Tchau, tchau.